tema é o benefício de prestação continuada, chamado aí de BPC, ou outros chamam de LOAS, porque é um benefício que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Então, vejam, o inciso 5º do artigo 203 da Constituição, ele vai garantir um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme disposição da lei. Então, a Constituição tem essa previsão, ela vai prever que vai ser pago um salário mínimo para o deficiente ou para o idoso, né, desde que a família deles não tenha condição de mantê-los, e isso depende da legislação. Esse benefício, ele tem recebido um nome né, tem sido denominado benefício de prestação continuada, BPC. Então, é muito comum se falar em BPC. Só que essa denominação ela é imprópria. Por quê? Porque na maioria, né, na sua maioria, os benefícios eles são de prestação continuada. Então, se eu imaginar, por exemplo, uma aposentadoria é um benefício de prestação continuada. Então, ele vai ser pago mês a mês, né, desde o termo inicial até o termo final. Então, o nome aí que é utilizado normalmente, benefício de prestação continuada, ele é um nome impróprio. Outros preferem utilizar também benefício da LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício ele está previsto nos artigos 20 e 21 dessa lei, da Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742 de 1993, e ele é regulado pelo Decreto 6.214 de 2007. Então, a gente tem a previsão constitucional, temos a previsão legal e existe o decreto que vai regulamentar a legislação. Esse benefício, ele não tem natureza previdenciária. Então, todos aqueles problemas de benefícios de natureza previdenciária relacionados com recolhimento de contribuição, carência, qualidade de segurado, isso não existe nesse benefício. Ele é um benefício de assistência social. Então, esse benefício ele tem natureza de benefício de assistência social. Qual que é a contingência? A contingência desse benefício é ser uma pessoa com deficiência ou idosa com 65 anos ou mais. E é necessário que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Só que é interessante observar que nem todas as pessoas com deficiência elas são incapazes para a vida independente para o trabalho. E nem todas as pessoas incapazes para a vida independente para o trabalho são pessoas com deficiência. Então, aqui a gente tem já um problema, né? Aqui, como eu mencionei, a contingência, ela é, de um lado, a deficiência, e, de outro lado, a pessoa ser idosa com mais de 65 anos. Mas, logo, a gente se depara com o problema da deficiência. Então, a gente tem que distinguir incapacidade e deficiência. Então, incapacidade não é a mesma coisa que deficiência. E a situação, né, a questão, ela se coloca em razão de que, pela disciplina da legislação, muitos pais, pais aí de pessoas que são deficientes, eles acabam impedindo seus filhos de estudar e de se qualificar, justamente porque eles querem, né, que o filho receba o benefício, para o filho não perder esse direito a esse benefício de salário mínimo, eles acabam prejudicando a própria evolução dessa pessoa deficiente.
Por outro lado, também, né, há quem vai dizer que a concessão do BPC a pessoas incapazes, que não são pessoas com deficiência, acaba por desvincular, desvirtuar o sistema de assistência social. Então, se você pagar o benefício para alguém que não é deficiente, haveria um desvirtuamento do sistema de assistência social. Então, veja, a contingência é deficiência, e o que eu estou procurando mostrar é que a deficiência ela não se confunde com a incapacidade, mas isso que eu estou tentando aqui mostrar não é algo que durante muito tempo foi observado. Então, prevaleceu na jurisprudência durante muito tempo, e eu mesmo trabalhando como juiz federal, no começo da minha carreira, me deparei com essa situação. Na jurisprudência, o entendimento que prevalecia era no sentido de que deficiência e incapacidade se confundem. Então, lá atrás, entendia-se que deficiência e incapacidade eram a mesma coisa para efeito de concessão desse benefício da Lei Orgânica da Assistência Social. Mas o que havia, né, tendo esse reconhecimento aí dessa equivalência de deficiência e incapacidade, o que havia era simplesmente um abrandamento pela jurisprudência do requisito da incapacidade. Então, esse requisito para incapacidade seria para a vida independente e para o trabalho, mas aí a jurisprudência abrandava o que seria a incapacidade, né, não somente para vida independente para o trabalho, mas considerando que bastava simplesmente a existência de incapacidade. Então, a legislação falava a incapacidade para a vida independente para o trabalho, mas se abrandava esse requisito e falava simplesmente a existência de incapacidade. Então, o que eu estou procurando dizer é que, durante muito tempo, o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social ele não era concedido para a pessoa por ela estar com uma deficiência, mas sim porque ela estava incapacitada. Então, se procurava incapacidade e não deficiência. Veja que aí existe até a súmula 29 da TNU, né, que é a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados, e essa súmula 29, ela diz o seguinte: para os efeitos do artigo 20, parágrafo 2º da Lei número 8.742 de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilidade de prover ao próprio sustento. Mas, com o passar do tempo, a situação ela foi modificando. Né? Então, a gente tem a edição do Decreto 6.214, de 2007, que regulamentou a Lei 8.742, e nessa legislação ainda existe, sim, os conceitos aí, a vinculação dos conceitos de deficiência e incapacidade. Mas, como a gente vai ver, essa vinculação ela vai começar a desaparecer. Então, a incapacidade, conforme a legislação foi evoluindo, ela não vai mais se confundir para efeitos da Lei Orgânica da Assistência Social com a deficiência. O artigo 4º, inciso 2, ele vai, então, definir pessoa com deficiência como aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, para o regulamento, observando aí o que foi mencionado, a incapacidade
ela é, então, um fenômeno que a gente pode dizer multidimensional, que vai abranger a limitação do desempenho da atividade e restrição da participação, com redução efetiva e acentuada da capacidade de inclusão social, em correspondência à interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social. Então, essa é a previsão do artigo 4º, agora aqui, inciso 3. Depois a gente tem que o artigo 20 da LOAS, ele foi alterado pela Lei 12.435, de 2011, e logo após pela Lei 12.470, de 2011. Então, a gente tem aí várias alterações sucessivas dessa legislação, e vão acabar dando nova definição à pessoa com deficiência. Então, o termo aí para a legislação do LOAS, ele foi tendo várias alterações. Por fim, a gente tem uma alteração que foi dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, esse artigo 20, parágrafo 2º da LOAS, foi mais uma vez alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a alteração dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela vai entrar em vigor a partir aí de 2016 e vai dar a seguinte redação para esse artigo 20, parágrafo 2º. Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, essa aqui é a redação que a gente tem agora para a pessoa, para o conceito que a gente tem aí para a pessoa com deficiência. Então, é isso que deve ser observado para conceder o benefício, né, o BPC, ou também chamado de LOAS. Além disso, temos ainda uma questão que é o impedimento de longo prazo. Então, para a concessão desse benefício, deve existir um impedimento de longo prazo, e esse impedimento de longo prazo, conforme o artigo 20, parágrafo 10º dessa lei, ele deve ter duração mínima de 2 anos. Então, impedimento de longo prazo é igual a duração mínima de 2 anos. Então, vai ser feita uma avaliação médica, e aí o médico vai dizer se esse impedimento aí ele tem duração mínima de 2 anos, ou se a duração é inferior a 2 anos, porque aí, se for inferior, não vai ser possível a concessão desse benefício conforme a legislação. Então, se o prognóstico médico for de impedimento por período inferior, não vai estar configurada a condição de pessoa com deficiência para fins do benefício de prestação continuada. Então, para fins de benefício de prestação continuada, a pessoa com deficiência, ela deve ter um impedimento de duração mínima de 2 anos. E a perícia, além de indicar aí o impedimento de duração mínima de 2 anos, ela vai indicar o tipo de deficiência. Então, o perito médico, ele vai indicar o tipo de deficiência, se é uma deficiência física, mental, sensorial, ou se existe aí uma conjugação de vários tipos aí de deficiência. E ainda essa perícia, ela vai trazer o grau do impedimento dessa pessoa para o trabalho e para a integração social. Então, seria uma perícia médica bastante complexa por trazer todos esses elementos. Vejam que não é só isso ainda, né? Então, a gente tem a avaliação médica, que, como eu falei, vai trazer a deficiência e o grau de impedimento dessa pessoa para participar do trabalho ou para se integrar na sociedade.
Mas, além da avaliação médica, também existe uma avaliação social, né? Administrativamente, essa avaliação médica e essa avaliação social, ela fica a cargo do INSS. Mas, logicamente, se a situação ela for judicializada, se virar um processo judicial, na justiça vai ser feita uma avaliação médica e vai ser feita uma avaliação social. Então, se a gente for pensar na perícia médica, a perícia médica ela pode ser administrativa ou ela pode ser judicial, e um ponto importante, além dos que eu já mencionei ali acima, é que ela deve fixar a data do início do impedimento, né? Então, é importante essa data do início do impedimento, além do que eu já havia mencionado a respeito do prognóstico da duração, né? Se é inferior ou superior a 2 anos. Então, um advogado, quando ele pega um laudo num processo judicial, ele tem que sempre olhar, olha, tem a data do início do impedimento? Ah, tem, está claro. Também tem a data aí do prognóstico da duração, é superior ou é inferior a 2 anos? Isso tudo é importante o advogado observar no processo, olhar a perícia, né, conseguir perceber quando a pessoa vai receber o benefício ou não, conforme consta ali do laudo médico. E a perícia social, o que vai fazer a perícia social? A perícia social ela vai ser feita por um assistente social e ela vai informar a composição da renda familiar da pessoa interessada. Também deve descrever as condições de vida e ainda o assistente social vai avaliar o grau de dificuldade dessa pessoa com deficiência de se integrar à vida social, considerando aí o que a comunidade na qual ela está inserida. Aliás, sobre isso, a gente tem uma súmula, a súmula 80 da TNU. A súmula 80 da TNU ela vai dizer o seguinte: nos pedidos de benefício de prestação continuada, LOAS, então aí a gente vê que, como eu disse, muitos vão falar LOAS, né, para esse benefício, outros vão falar benefício de prestação continuada. Então, essa súmula vai dizer: tendo em vista o advento da Lei 12.470 de 2011, para adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por assistente social ou outras providências aptas a relatar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente. Então, vejam que é uma situação bastante complexa. É necessário realizar 2 perícias, uma perícia social e uma perícia médica, e eu consegui dizer que existe essa deficiência e que essa deficiência acarreta todos esses problemas para essa pessoa é realmente bastante complexo. Há na legislação alguns casos aí que vão levar a uma espécie de presunção. Então, por exemplo, no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 12.764 de 2012, existe aí uma disposição relacionada à pessoa com autismo. Então, vai dizer essa legislação que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, nesse caso, fica mais fácil a avaliação. Existe ainda uma outra lei, né? Então, eu estou trazendo aqui disposições que são paralelas, mas que deixam essa avaliação mais fácil. Existe uma outra lei, que é a Lei 13.201, de 2016, e essa lei ela estendeu o BPC, reconhecendo a condição de pessoa com deficiência a criança vítima de microcefalia em razão de sequelas neurológicas decorrentes de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Em princípio, né, essa legislação ela seria desnecessária, porque a microcefalia ela já poderia ser enquadrada por uma avaliação médica no conceito de
deficiência. Mas aqui a gente vale notar que teve uma medida provisória 894, do ano de 2019, então é 4/9/2019, é bem recente, e criou uma pensão especial vitalícia a crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus. Então, se eu tiver uma situação aí de uma criança com microcefalia em razão do Zika vírus e a legislação aí, essa medida provisória, ela vai prever um período aí em que houve esse problema dessa criança, em ocorrendo isso, então a gente tem uma legislação específica para trabalhar com criança que tem microcefalia. Então, são essas as previsões que a gente tem aí em relação à perícia médica, perícia social e alguma legislação específica. O ponto seguinte que nós temos é o idoso. Então, como vimos, esse benefício ele pode ser concedido à pessoa com deficiência, que já analisamos, é o problema da deficiência, ou então ao idoso. E aí, a questão do idoso também houve mudança. O Estatuto do Idoso, ele alterou a idade mínima do idoso para 65 anos. Então, a legislação ela é clara. O que é idoso para efeito de concessão do benefício de prestação continuada? Idoso é a pessoa que tenha 65 anos. Então, a lei, vamos aí, a Lei 12.435 de 2011, que veio alterar o artigo 20 da LOAS e definiu pessoa idosa para fins do BPC como aquela com 65 anos ou mais. Então, não adianta eu vir com uma ação falando que a pessoa tem 60 anos, que ela é idosa, isso eu já vi muito processo assim, e aí alega um monte de absurdo, pedindo para que seja concedido o BPC para pessoa idosa. Não, a legislação ela é clara, é 65 anos ou mais. Então, se não tem 65 anos, não tem nem motivo para entrar pedindo o BPC para idoso. Lógico, pode eventualmente pedir o BPC para pessoa com deficiência, mas não o BPC para pessoa idosa. Então, o idoso e a pessoa com deficiência, eles têm ainda que comprovar uma outra coisa. Eles têm que comprovar, além da condição deles, de idoso ou de pessoa com deficiência, também eles precisam demonstrar não possuir meio de prover a própria manutenção, ou também não tem condição de ter essa manutenção provida por sua família. Então, é necessário que se demonstre que a pessoa é idosa, conforme o que a legislação considera por idoso, que ela é deficiente, conforme a legislação, e ainda que essa pessoa não possua meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. E aí a gente entra no próximo problema do LOAS, que é o problema da renda. O problema da resolver a sua manutenção. Então, se ela é uma pessoa idosa ou ela é uma pessoa deficiente, ela está dentro de uma família em que a renda per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo, então essa pessoa teria uma renda que permitiria ela receber esse benefício. Aliás, eu lembro que quando eu fiz prova oral na magistratura federal, esse foi um dos temas que me perguntaram, para discorrer a respeito da renda per capita do LOAS, esse problema aí de 1/4 do salário mínimo. Então, vejam que esse dispositivo, como eu já falei, ele teve a sua constitucionalidade questionada no STF, a gente teve aí uma ADIM, e o fundamento seria essa legislação está contrariando o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, só que essa ADIM ela foi julgada improcedente.
E aí, como ela foi julgada improcedente, ou seja, o parágrafo 3º do artigo 20 da LOAS, ele é constitucional. E aí isso originou interpretações no sentido de que o julgamento do STF, no caso, ele não teria força vinculante. Então, nessa situação, o que aconteceu? O STJ, depois do julgamento do STF, ele passou a adotar um entendimento, e esse entendimento ele passou a ser um entendimento majoritário na jurisprudência dos tribunais regionais federais, no sentido de que a decisão do STF não retirou a possibilidade da aferição da necessidade por outros meios de prova que não a renda per capita familiar. Então, a renda per capita inferior aí a 1/4 do salário mínimo, ela seria uma presunção absoluta de miserabilidade e dispensaria outras provas. Então, o que aconteceu? Depois do julgamento da ADIM, a jurisprudência ela entendeu o seguinte: existe na legislação um critério que fala que deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo para que a pessoa tenha, né, uma família com uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, para que faça jus a receber o BPC. Aí, o STJ entendeu que esse critério, na realidade, ele não exclui a possibilidade da aferição da necessidade real dessa família. Então, ainda que a família tenha uma renda per capita que seja superior a a 1/4 do salário mínimo, seria possível se demonstrar no processo que essa família está em condição de miserabilidade, e aí, por isso, o idoso ou então a pessoa com deficiência teria direito de receber o BPC. Então, o que acontece? A renda per capita de 1/4 do salário mínimo, ela configuraria o quê? Uma presunção absoluta de miserabilidade que dispensaria outras provas. No entanto, a gente tem uma decisão que ela foi proferida num recurso extraordinário de relatoria do ministro Marco Aurélio, na qual o STF reconheceu a existência de repercussão geral dessa questão. Então, depois de tudo isso, voltou o tema ao STF e foi reconhecida a repercussão geral a essa questão, e no mérito, esse RE ele foi julgado, né, pelo plenário em 18/4/2013 e foi reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20. Então, vejam, primeiro lá atrás teve uma ADIM, e na ADIM não foi reconhecida a inconstitucionalidade. Depois, houve um RE com repercussão geral, e aí houve o reconhecimento da inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20, mas sem se pronunciar a nulidade. Aí, como consequência, né, desse julgamento do STF, na prática, como foi retirado esse critério legal, então não existe um critério legal para aferição da miserabilidade. Então, antes existia um critério, durante muito tempo a jurisprudência utilizou esse critério, né, a coisa estava mais ou menos consolidada, e aí veio o STF e tirou esse critério legal para aferição da miserabilidade. Aí o que daria margem ao Poder Judiciário para apurar, no caso concreto, se há ou não a possibilidade de concessão do BPC. Apesar disso tudo, né, na prática, o que acontece? O critério da renda per capita, ele continua a ser um parâmetro utilizado para apuração da miserabilidade exigida pela lei. Então, a lei exige o critério da miserabilidade, né, e esse critério, apesar de toda essa discussão no STF, e do STF ter reconhecido essa inconstitucionalidade, a jurisprudência ela continua usando esse parâmetro do 1/4 do salário mínimo para renda per capita.
o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, ele veio a se alinhar a esse entendimento do STF, e ele acrescentou aí o parágrafo 11 ao artigo 20 da LOA, dispondo que poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme o regulamento. Então, vejam que o STF afastou o critério do 1/4 e depois veio ainda o Estatuto da Pessoa com Deficiência e acrescentou, então, esse parágrafo 11 ao artigo 20, trazendo uma disposição aí que, no final das contas, libera o juiz, e o juiz poderia tomar como critério o que, né, quase o que ele bem entendesse. Então, esse parágrafo 11 do artigo 20 aí, ele pode, né, representar um problema sério para o julgamento desses processos, porque, no final das contas, eles ficariam sem um critério. Mas, como eu disse, no final das contas, a maioria dos juízes, eles acabam seguindo, né, o critério que existia anteriormente, ou seja, se a renda per capita da família ela é inferior a 1/4 do salário mínimo, é como se existisse uma presunção aí absoluta de miserabilidade. Ainda, né, além disso, a gente tem o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso, que trouxe uma previsão bastante interessante, que é excluir do cômputo para o cálculo da renda per capita o benefício de prestação continuada anteriormente concedido a outro idoso do grupo familiar. Então, o que esse artigo 34, parágrafo único, faz? Ele diz o seguinte: se a gente tem uma família e existe dentro dessa família um idoso, e esse idoso recebe um benefício de prestação continuada, esse benefício ele deve ser excluído do cálculo da renda familiar. Então, é como se aquele idoso não recebesse, e aí isso permite que, de repente, se tiver 2 idosos na família, cada um dos idosos venha a receber o BPC. E aí depois, logicamente, a previsão ela é do Estatuto do Idoso, o entendimento na jurisprudência é que ele também se aplicaria à pessoa com deficiência, e mais ainda, né, fala que é um benefício de prestação continuada, né, então se existir um benefício de prestação continuada dentro da família, poderia ser excluído. E a jurisprudência também ampliou isso no sentido de que não só um benefício de prestação continuada, mas se existe um benefício previdenciário sendo recebido no valor de um salário mínimo, esse benefício também poderia ser excluído. E aí, em torno desse parágrafo único, construiu-se durante um tempo também uma jurisprudência que já era razoavelmente sólida, mas aí o STF novamente, em repercussão geral, a gente tem aí o RE 580-963, ele veio, de forma incidente, entretanto, declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso. Então, mais uma regra que já existia jurisprudência consolidada, e o STF declarou a inconstitucionalidade dessa regra. Há entendimento do STJ no sentido de que o benefício previdenciário de valor mínimo também deve ser excluído do cálculo da renda per capita, como eu falei anteriormente. Não obstante esse critério do artigo 34 ter sido declarado inconstitucional, há entendimento em réspide repetitivo do STJ, no sentido aí de que o benefício previdenciário de valor mínimo também deve ser excluído do cálculo da renda per capita. Mais um ponto aqui que a gente tem é que o deficiente que recebe remuneração como aprendiz
ou decorrente de estágio supervisionado, esse valor ele também não vai ser considerado no cálculo. Então, em resumo, o que a gente tem? Existe um critério de 1/4 do salário mínimo, né, uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Esse critério foi considerado inconstitucional pelo STF, mas, no final das contas, na prática, ele ainda vem sendo utilizado. Existia também um outro critério, que era o do artigo 34 do Estatuto do Idoso, parágrafo único, que excluía um outro benefício recebido dentro da mesma família. Esse também foi declarado inconstitucional, mas, como eu mencionei, né, o STJ tem entendimento em RESP a respeito desse artigo 34, parágrafo único, e também na prática ele acaba sendo utilizado, acaba se afastando esse outro benefício recebido por um idoso ou recebido por um deficiente, porque seria um entendimento bastante razoável. Ao lado disso tudo, então, vimos aqui alguns problemas relacionados com a renda para o recebimento desse benefício, e agora passamos ao problema da família. Então, a gente viu que é a família que tem que ter, por esse critério que acabamos de ver, tem que ter uma renda per capita, e a gente tem que saber, então, se essa família ela tem condição de prover o sustento da pessoa idosa ou da pessoa com deficiência. Então, família, eu tenho que entender o que é família para efeito da concessão do BPC. Então, inicialmente, aqui temos mais um problema, né? O conceito de família ele foi mudando para efeito de concessão do BPC. Então, inicialmente eram as pessoas elencadas no artigo 16 da Lei 8.213 de 91. Então, existe uma relação de pessoas nesse artigo 16 da Lei 8.213, e isso era família para efeito de concessão do BPC. No entanto, esse artigo 20, parágrafo 1º, ele foi alterado, o artigo 20 aí que trazia o conceito do que seria família, ele foi alterado pela Lei 12.435. Apesar da alteração, ele continua, de certa forma, aí, de maneira implícita, seguindo o que o artigo 16 da Lei 8.213 fala, só que de uma forma mais abrandada. Então, inicialmente, seguia-se simplesmente o que o dispõe o 16, depois houve uma modificação para se abrandar aí o que seria família. Então, aí se inclui a madrasta, o padrasto, os filhos solteiros, os irmãos solteiros e os menores tutelados. Todos eles, entretanto, eles precisam viver sob o mesmo teto. E, de qualquer maneira, né, apesar de ter esse critério aí do que seria a família, é possível que o laudo do assistente social ele preste esclarecimentos maiores, né, não só simplesmente fundar a decisão aí com base no que a legislação fala, mas o laudo do assistente social ele pode ser bastante importante para definição disso. Outro ponto interessante que é que a cada 2 anos o ato de concessão desse benefício ele deve ser revisto. Então, tudo isso que a gente viu, todos esses elementos, a cada 2 anos teria que ser revisto para que seja apurado se o beneficiário continua nas mesmas condições que deram origem ao benefício. Então, se em um determinado ano todas essas condições que nós vimos, né, condições relacionadas à incapacidade não, à deficiência, à idade, né, a idade não vai mudar, mas a concessão ela se dá em razão da idade. Então, o primeiro critério é idade e deficiência. Depois nós vimos que tem o problema da renda, e aí dentro do problema da renda, a questão do 1/4, ou a questão lá de afastar o benefício recebido por outro
para outra pessoa com outra pessoa idosa ou com deficiência. Depois a gente viu ainda o problema da família, o que seria família para efeitos de concessão desse benefício. Então, tudo isso vai ser a cada 2 anos revisto, para que se apure se a pessoa continua ou não nessas mesmas condições que deram origem ao benefício. Porque se superar essas condições, se a pessoa não estiver mais numa situação que necessita desse benefício, o benefício vai ser cessado. Carência. Se a gente for falar de carência, carência não existe para esse benefício. Então, não há carência para benefícios de assistência social. Então, se eu penso em assistência social, não existe carência. Aliás, esse aqui é um ponto interessante. Muitas vezes, naquelas conversas de comadre, uma comadre diz para outra assim: nossa, a fulana nunca trabalhou na vida e está aposentada, Eu trabalhei e não consigo me aposentar. Na realidade, não é que a outra comadre lá ela está aposentada. Muitas vezes ela está recebendo o quê? O benefício de prestação continuada. E o benefício de prestação continuada, como eu falei aqui agora, não há uma carência, não há necessidade de pagamento de contribuição para se receber o benefício de prestação continuada. Por isso que lá uma das comadres acha que a outra se aposentou sem pagar, mas na realidade não tem uma aposentadoria, ela recebe um BPC. Cálculo da RMI, simples, A RMI desse benefício, a renda mensal inicial, é um salário mínimo. Então, esse benefício é de um salário mínimo e ponto final, sem discussão. Sujeito ativo do benefício é a pessoa idosa ou a pessoa com deficiência, conforme já vimos, que não tenha condições de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família e que não seja segurado ou dependente de segurado da Previdência Social. O parágrafo 4º do artigo 20 da lei, ele ainda proíbe a acumulação do BPC com qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social, salvo se for assistência médica. Assistência médica pode, mas se for qualquer outro benefício, eu não posso acumular com esse benefício da Lei Orgânica da Assistência Social. O benefício ainda ele pode ser concedido mesmo que a pessoa esteja internada. Então, se a pessoa estiver internada em hospital, em abrigo ou instituição congênere, ela vai receber esse benefício. Aliás, é muito comum a pessoa está em um abrigo de idoso e ela está recebendo o BPC e aí, no final das contas, uma parte do valor que é recebido pelo BPC é utilizado para ajudar essa instituição aí onde o idoso está inserido. Outro problema, estrangeiros. Esse benefício seria devido a estrangeiros? Então, há norma no decreto 6.214 que assegura o BPC desde que o estrangeiro tenha sido naturalizado e que comprove residência e domicílio no Brasil. Só que, na verdade, não faz o menor sentido. Se eu estou falando que o estrangeiro ele é naturalizado, na verdade, ele é brasileiro. Então, essa norma aí não tem sentido. O problema foi levado ao STF, e lá no STF também existe um RE 587/970, que reconheceu repercussão geral e fixou a seguinte tese. Então, temos uma tese de repercussão geral, que é a seguinte: a assistência social prevista no artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal, beneficia brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros residentes no país, atendidos os requisitos constitucionais e legais. Ou seja, se o estrangeiro reside no Brasil, ele vai receber esse benefício. Então, em região de fronteira é muito comum as pessoas que moram no outro país tentar, de alguma forma,
dizer que residem no Brasil e receber esse benefício do governo brasileiro. Então, se eu imaginar cidades aí de fronteira, tipo Ponta Porã, Corumbá, Foz do Iguaçu, então é comum, muitas vezes aí, né, usando de artifícios, um estrangeiro tentar fixar, né, ou tentar demonstrar que tem residência no Brasil para receber esse benefício. Ou mesmo se a gente pensar numa pessoa que num refugiado, né, eventualmente um refugiado que ele preencheu os requisitos, ele pode simplesmente, ao entrar no Brasil e fixar residência aqui, mesmo sendo estrangeiro, receber esse benefício da Lei Orgânica da Assistência Social. Outra questão, esse benefício ele tem caráter personalíssimo, então ele é dado para aquela pessoa que preencheu os requisitos. Ele não tem natureza previdenciária, o que a gente já falou, então, como ele não tem natureza previdenciária, se a pessoa que recebe o benefício falece, não há o direito à pensão por morte para os seus dependentes. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que faleceu a pessoa que recebia o BPC, vai ter direito à pensão por morte, mas esse benefício é um benefício da assistência social, ele é voltado para aquela pessoa especificamente. Então, não existe direito à pensão por morte. Né? Sujeito passivo é o INSS. Então, se eu tiver uma ação discutindo o BPC, quem vai ser o sujeito passivo é o INSS. Existiu, durante um bom tempo, uma discussão a respeito do sujeito passivo. Como a gente está vendo, tudo relacionado ao LOAS é discutível, né? Tudo gera problema. Mas, durante muito tempo, se discutia se o sujeito passivo de uma ação, ou quem tinha que pagar, seria o INSS ou a União. Mas, de um tempo para cá, a jurisprudência do STJ ela sedimentou o entendimento no sentido de que o INSS é parte legítima nas ações cujo objeto seja a concessão do BPC. Então, no passado, o que acontecia? A ação era ajuizada contra a União, contra o INSS, ou contra os dois, contra o INSS e contra a União, né? O advogado não sabia o que fazer diante da confusão jurisprudencial, então ele ajuizava a ação contra o INSS e contra a União, mas isso é passado, hoje em dia já se entende tranquilamente que o INSS é parte legítima nessas ações em que haja discussão sobre o BPC. Termo inicial do benefício, data do requerimento administrativo. Então, foi feito o requerimento administrativo, termo inicial, data do requerimento administrativo. Se não houver requerimento administrativo e o benefício for concedido por sentença, a gente sabe que é uma situação já um pouco difícil de acontecer, pois se entende sempre que é necessário antes o requerimento administrativo, mas nessa situação, se o benefício for simplesmente concedido por sentença sem a existência de requerimento administrativo, na jurisprudência há entendimento divergente, há entendimento no sentido que o termo inicial é a citação, mas também há aqueles que entendem que é a data do laudo pericial que atesta a incapacidade. Se houver requerimento administrativo, que não foi apreciado ou foi indeferido, se é procedente o pedido judicial, o termo inicial será a data do requerimento administrativo. Então, fez o requerimento administrativo, o juiz vai conceder, né, normalmente, desde a data do requerimento administrativo. Aí, sobre o tema, a gente tem ainda uma súmula 22 da TNU. Se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do benefício assistencial. Por fim, a gente tem o termo final desse benefício, né? Quando o benefício vai acabar. Esse benefício vai acabar quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, né? Inclusive como microempreendedor individual. Então,
está trabalhando, então o benefício vai ser cancelado. Quando forem superadas as condições que deram origem ao benefício, então eu vou ver lá todos os requisitos preenchidos, se está faltando algum requisito, foi superado uma das condições que deu origem ao benefício. Quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização, aliás, aqui é muito comum acontecer de uma pessoa dizer o seguinte: eu vivo sozinha e a minha renda é zero, porque eu não faço nada, eu fico vivendo dependendo de ajuda das outras pessoas. Aí, um belo dia, se descobre que, na verdade, essa pessoa está em união estável e está em união estável com uma pessoa que já recebe um benefício de um valor, de repente, até elevado. Aí, o que acontece? Aí, nesse caso, a gente verifica que foi constatada a irregularidade na concessão do benefício. Por quê? Normalmente é uma mulher que está em união estável com algum homem que está recebendo um benefício até de um valor elevado da Previdência Social. E aí se constata a irregularidade porque a senhora mentiu ao dizer que não vivia em união estável com ninguém. E até muito comum, depois que essa pessoa falece, depois que o companheiro dela falece, ela vem em juízo pedir a concessão de pensão por morte. Por quê? Porque se ela for receber uma pensão por morte, a pensão por morte vai ser um valor muito mais elevado do que o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social. E aí isso pode dar um problema grande, né? Um problema até criminal. Outra hipótese aí de término do benefício é a morte do beneficiário ou morte presumida declarada em juízo. Também em caso de ausência do beneficiário, né, judicialmente declarada. A ausência também vai acabar com o benefício. Então, são essas, a título aí de menção, existe um benefício assistencial para os trabalhadores portuários avulsos. Então, existe uma legislação específica sobre isso, é a Lei 12.815, de 2013, a Lei dos Portos, e ela instituiu um benefício de assistência social para a proteção dos trabalhadores portuários avulsos que não cumpram os requisitos para se aposentarem. Então, em linhas gerais, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito do BPC.